boa noite, mais um Evangelho no Lar. Guardar o pessoal que vai entrar para a gente poder fazer o Evangelho juntos então. Olá, boa noite, seja bem-vinda, Dani. Tudo bem, querida? Tudo jóia? A internet caiu um tempinho, mas voltou. Olá, boa noite. Vamos fazer o nosso Evangelho no Lar de hoje, desta semana, torcendo que a internet fique firme. A minha aqui deu uma caída, deu uma queda. Até achei que de repente fosse pelo uso, né? Que é mais de uma pessoa utilizando, mas eu acho que não. Acho que ela despencou, mas ela já voltou. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos todos para o nosso 21º Evangelho no Lar. Daqui a pouquinho nós já vamos começar a fazer a nossa leitura de harmonização. Todos estão me ouvindo bem? Tá legal o áudio? Conseguem me escutar? Tá tudo legal? Boa noite, boa noite, boa noite, Lê. Conseguem me ouvir bem? Tá chegando bem o áudio para vocês? Ai, que legal. Show, muito obrigada. Mais meio minutinho e a gente já vai estar... Que legal, obrigada, querido. A gente já vai estar fazendo a nossa leitura de harmonização. Lembrem de pegar a aguinha de vocês, eu já estou com a minha aqui. Que essa aguinha vale ouro, né, pessoal? Vamos ver qual leitura hoje a espiritualidade vai nos intuir, né? Para que a gente possa ler, refletir. Uma leitura que venha a contribuir para toda essa semana, para a nossa jornada. Muito bem, olha só. Está na nossa hora. Vou fazer a leitura então do Fonte Viva, tá certo? Vamos abrir um capítulo e fazer essa harmonização. Boa noite a todos que estão comigo. Pessoal, oi. Olha só, a minha internet aqui está caindo direto. Eu não sei se está pausando aí para vocês, se vocês estão conseguindo me acompanhar direto ou se está dando pausa. Porque aqui para mim está de vez em quando tendo que reconectar. Como é que está aí para vocês? Aparece a queda aqui na minha internet ou está tudo tranquilo? Senão eu saio e entro no 4G. Está sempre dando continuidade? Não está sendo ruim? Está pausando, né? Isso, é porque tá caindo direto aqui a internet. Eu acho, isso, Bruno, eu acho que eu vou, ou a gente tenta mais uma vez, vamos combinar assim, ó. Vamos tentar mais uma vez, né? Começamos, e se começar de novo, se der mais uma queda, aí eu saio e eu reconecto com 4G, tá certo? Mas aí fiquem atentos, é só vapt-vupt, vocês, né, vão, se cair, vocês voltam correndo, tá legal? Olha só. Do livro Fonte Viva, de Chico Xavier por Emmanuel, nós abrimos aqui intuitivamente no capítulo 41, que é Na Senda Escabrosa. Boa noite a todos, viu? Se estiver muito ruim, vocês me falem que aí eu saio e entro com 4G, tá bom? Capítulo 41, Na Senda Escabrosa. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo, em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos
impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza sob um manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende, no céu de nossas ideias, convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Meu Pai amado, que coisa mais linda. Olha, é um poema mesmo, né? É um poema motivacional de profunda reflexão sobre cada linha que foi aqui escrita, que foi aqui psicografada. Que maravilha. Capítulo 41, Na Senda Escabrosa. Olha, eu acho que a gente deveria ler isso aqui diariamente. Vocês não concordam? Maravilhoso. Tudo isso para nos dizer, né, que o Pai está sempre ao nosso lado. Está conosco o tempo todo. Jamais desiste. Por mais que a gente, né, muitas vezes desanime, trema, né, a base da nossa fé, por mais que a gente não veja muitas vezes um caminho, não veja uma forma, né, de resolver algum problema, de ter dúvidas sobre nossa caminhada, nossa jornada, nossa missão, desanimemos, né, perto das atribulações que nos aparecem, mas a gente tem sempre que lembrar que o Pai está ali sempre ao nosso lado, que a espiritualidade está sempre próxima, nos amparando, nos intuindo, nos auxiliando, né, e que sempre tem um alvorecer. Muito bem. Então, com essa leitura inicial, a gente vai fazer então agora a nossa abertura do Evangelho no Lar. E nesse momento, então, elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo a presença dos nossos queridos irmãos da espiritualidade que conosco se encontram todas as sextas-feiras às 20 horas, vindo aos nossos lares, nós agradecemos. Agradecemos aos mentores do Centro Espírita Antônio de Pádua, a todos os trabalhadores do plano espiritual que se encontram conosco a todo instante, nos apoiando, nos amparando, nos protegendo e estando conosco no momento do Evangelho no lar. Agradecemos e pedimos a eles que protejam o nosso lar, que nos protejam, que venham nesse momento, né, nos abençoar com o passe que eles nos dão, nos trazendo força, boas energias, condições para podermos ter uma semana mais serena, uma semana onde a gente consiga superar os obstáculos, as aflições, que nós tenhamos saúde física e espiritual e que nós tenhamos muita força para no decorrer de toda essa semana e da nossa caminhada, né, vencermos as dificuldades e sermos muito gratos a todo instante por tudo que nós recebemos, porque com certeza tudo nós necessitamos. Pedimos pelos nossos parentes, nossos amigos, que essas boas vibrações cheguem aos nossos vizinhos e pedimos também a fluidificação da água que nós trazemos ao nosso lado, próximo a nós, para que seja o nosso remédio para o corpo físico e espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre.
que assim seja. Muito bem. Iniciamos hoje o capítulo, continuamos no capítulo 4 e iniciamos o item, continuamos o item 25, que na verdade ele tem duas partes, e a primeira parte já foi lida, que fala sobre a necessidade da encarnação, e nós estamos agora na questãozinha do item: a encarnação é um castigo? É uma pergunta, né? Lembrando mais uma vez que no momento do Evangelho é possível, né? E é muito bom quando vocês possam, né, e queiram participar. Então, a gente vai fazendo a leitura, vai comentando, vai trazendo para o nosso dia a dia, trazendo alguma reflexão. E se algum de vocês quiser participar, por favor, o faça. Coloque a pergunta, coloque ali a sua contribuição, né? O que você achou, se tem alguma dúvida, qualquer coisa que você queira colocar ali para contribuir no grupo, tá, do Evangelho. Nós somos aqui uma grande família reunidos, né, em prol do Evangelho no lar. Então será com certeza uma ótima contribuição, tá bom? Vamos lá então. A encarnação é um castigo? Vamos lá? Aqueles que cumprem a tarefa com zelo vencem mais rapidamente e com menos aflição os primeiros degraus de sua caminhada, colhendo mais cedo os frutos do seu trabalho. Os que fazem mau uso da liberdade que receberam de Deus retardam o seu adiantamento. Assim, por sua teimosia, prolongam indefinidamente a necessidade de reencarnar, fazendo com que ela se torne um castigo. Aqui nós já vimos, né, nesse capítulo a respeito da ressurreição, a reencarnação, várias questões que envolvem, né, a vida do espírito encarnado, também do desencarnado, né, em outras situações de mundos. E quando ela fala a respeito da encarnação, a encarnação está sempre vinculada à necessidade do espírito de evoluir e de crescer, certo? Nós já lemos aqui, já vimos isso. Muito bem. Quando é perguntado sobre se ela é um castigo, o Evangelho nos diz que ela se torna um castigo quando o espírito, por exemplo, ele demora muito a evoluir. Nós já vimos nas nossas leituras anteriores, né, que depende de cada um de nós exclusivamente o nosso crescimento. Nós somos responsáveis pelo nosso crescimento, não é? Nós fazemos do dia a dia, da nossa prática diária, em pensamentos e atos, né, nossas ações e nossos desejos, e etc., a nossa caminhada evolutiva. Então, se nós crescemos, evoluímos, vai chegar um momento em que nós não necessitamos mais, como já lemos aqui, reencarnarmos, certo? Nós estaremos em mundos, né, onde o nosso corpo é muito mais sutil, é muito mais leve, né, são outras necessidades nesse mundo. Hoje, ainda num plano que nós estamos, nós necessitamos da encarnação como ela se apresenta, né, num corpo mais pesado, né, com várias necessidades que o corpo físico, né, nos exige, e também o espírito, para que seja burilado. Então, se nós retardamos muito, nós não temos como regredir, né? Nós não voltamos a regredir, mas nós podemos, como também já lemos, estacionar. E quando isso acontece, que nós ficamos muito tempo com as mesmas situações a serem trabalhadas na encarnação, cansa, não cansa? Imaginem, se como espíritos que todos nós somos, se nós não lidamos bem com determinadas situações e precisamos voltar com as mesmas situações. E novamente com as mesmas situações. Nossa, chega uma hora que eu acho que se torna um, entre aspas, castigo. Castigo para aquele ser que não consegue lidar com a situação, que acha dificuldade naquilo. E é como se patinasse e não saísse do lugar. Mas por que isso acontece? Né? Acontece porque talvez ali esteja faltando, né, um pouquinho mais de esforço no sentido de se doar um pouco mais para o seu momento evolutivo. Não pensar tanto apenas no plano material, mas sim ter uma visão mais alargada, mais ampla do que é a vida espiritual. Vocês lembram que lá no iniciozinho, quando nós lemos, né, a gente leu que é muito importante nós nos vermos como espíritos, porque nós mudamos completamente a nossa visão de vida. Muda tudo na nossa existência quando a gente se enxerga como espírito, da existência transitória, mas extremamente necessária e importante, né? Então, é isso aqui que ele quer dizer quando fala sobre o castigo, tá? O item 26, ele trata uma observação.
Observação: uma comparação simples ajudará a entender melhor as duas possibilidades. O estudante somente chega à universidade após percorrer as séries que o conduzem até ela. Essas séries, por mais trabalho que exijam do aluno, são sempre um meio de chegar ao objetivo, e nunca uma punição. O estudante esforçado encurta a caminhada e nela encontra menos dificuldades. Já o estudante negligente e preguiçoso se obriga a repetir algumas séries até atingir o objetivo. A punição não está no estudo, mas na obrigação de ter que fazer tudo outra vez. Assim tem sido com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está no início da sua vida espiritual, a encarnação é para ele um meio de desenvolver sua inteligência. Para o homem esclarecido, no qual o senso moral está mais evoluído, ter que repetir encarnações cheias de angústia, quando já poderia ter alcançado o objetivo, torna-se um verdadeiro castigo. Dessa maneira, ao cometer os mesmos erros, ele prolonga sua permanência em mundos inferiores. O contrário ocorre com aquele que trabalha ativamente para o seu progresso moral. Este pode, além de encurtar a duração da encarnação material, vencer mais rapidamente os estágios intermediários, que o separam dos mundos superiores. Olha que maravilha, não é? Um beijo para todos que chegaram, né, por agora. Nós estamos no item 25, no item 26, me perdoem. No item 26, iniciamos no segundo parágrafo do 25 e estamos agora no item 26, com a questão se a encarnação é um castigo, né? Ô, Lúcia, muitos beijinhos, minha amada. Dona Lilian também, todos vocês, tá? Então, é como foi dito, ela só se torna um castigo para o espírito, né, que fica retornando com as mesmas provas sempre. Porque ali ele tem que parar e rever o que está acontecendo, que eu não consigo, né, superar essa prova. O que me é tão difícil. Então é só desta forma que é um castigo. Senão, ela vai ser um baú de oportunidades para novos conhecimentos, oportunidades, como foi dito aqui, para aquele que se esforça, né, e tem condição de estar passando a todo instante por novas experiências e aproveitando muito a sua experiência encarnatória. A gente sabe, não é fácil, a gente sabe que é complicado muitas vezes, no entanto, é possível, né? É possível e a gente pode sim descomplicar muito a nossa prova, né, encarnatória. Basta que a gente realmente leia e coloque em prática. Será que é tão fácil colocar em prática? Essa leitura que nós fizemos agora, ela é muito importante para a gente parar e refletir sobre os nossos dias. Né? Como é que está o nosso dia a dia? Será que tem alguma questão ali que está se repetindo continuamente e que eu não estou dando conta de resolver? O que está tanto me incomodando nessa encarnação que de vez em quando bate a minha porta e eu fico jogando embaixo do tapete, assim como aquela poeirinha que a gente acaba escondendo, sabe? Porque eu não quero lidar com aquilo agora. Mas será que a gente tem tanto tempo assim pela frente para dizer que não quer lidar agora? A gente não sabe quando desencarna, não é? Então, na primeira oportunidade que aparecer a questão, e se a gente, né, mesmo doendo, a gente pegar para a gente essa questão, pedindo ajuda, né, faz o atendimento fraterno, vai estudar sobre aquela questão, sabe? Para poder dar conta, né, antes da gente desencarnar. Certo? E da Vânia, é sempre uma nova oportunidade de recomeçar e refazer o que fizemos equivocadamente. Perfeito, é isso mesmo. A todo instante, até o último milésimo de segundo em nossa encarnação, nós temos oportunidade de reaver problemas, né, que a gente não deu conta. Temos condição de nos melhorarmos, temos condição de perdoar, temos condição, né, de pedir perdão, temos condição de rever, né, nossos conceitos, crenças. Então, que aproveitemos isso, não é mesmo? Aqui nós temos, pergunta-se, os espíritos não poderiam encarnar uma única vez no mesmo globo e cumprir outras existências em outros mundos diferentes? Olha só que interessante, vou repetir. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez no mesmo globo e cumprir outras existências em outros mundos diferentes? Nós já lemos sobre isso.
Essa situação só seria admissível se todos os homens encarnados na Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre os homens, desde o selvagem até o mais civilizado, mostram o caminho a ser percorrido. Toda encarnação, aliás, tem que ter um objetivo útil. Qual seria então a finalidade das encarnações de curta duração? Das crianças que morrem com pouca idade? Se elas continuassem vivendo, sofreriam sem proveito para si nem para os outros. Deus, cujas leis são sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, Ele quer que os mesmos espíritos se reencontrem e tenham a oportunidade de reparar os erros que cometeram entre si, sabendo que esses espíritos já tiveram relações anteriores. Ele procura estabelecer e fixar os laços de família sobre uma base espiritual e, através da reencarnação, apoiar os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Até porque, para a gente poder ascender para um outro globo, né, se for um globo, um mundo mais evoluído, nós temos que ter a nossa frequência, toda a nossa energia vinculada àquele globo. Nós temos que ter essa evolução para poder evoluir também no mundo. Então, e querer sair desse globo, digamos assim, que tem essa frequência hoje, para outro globo com a mesma frequência, é fugir. Não querer ter o convívio com estes onde nós estamos hoje, né, é fugir. É como se a gente dissesse assim, não quero mais morar nessa cidade porque já me incomodei muito com o Beltrano, fulano, né, e eu não gosto deles, então eu vou para bem longe. Tudo bem, só que um momento vai chegar aonde você vai ter que estar junto a eles novamente para poder, né, ajustar algumas questões. Então não adianta fugir para outro globo porque, é como diz aqui, o Pai pede que a gente se reajuste, porque somos irmãos. Irmãos não ficam brigados. Irmãos não podem chegar e dizer, eu não gosto de você. Até pode dizer, só que, né, vai chegar um momento onde a gente vai ter que se olhar olho no olho e sentir que tem carinho por aquela pessoa, por aquele espírito, entendendo que ele tem dificuldades como eu tenho também. Não é? É possível reencarnar somente para ajudar um ente querido, não? Sim, é até possível. Só que assim, para chegar ao ponto de dizer que eu só vou reencarnar para ajudar um ente querido, então é dizer que eu não preciso mais reencarnar. E para eu não precisar reencarnar, eu tenho que estar já num patamar evolutivo legal, né? Ser aquele espírito em que realmente a minha encarnação possa ser só em outros mundos agora, em outros lugares, até um ponto onde eu não precise mais reencarnar, porque eu posso estar com outras tarefas, digamos assim, no próprio plano espiritual, né? Auxiliando muito, não necessitando da reencarnação para o meu melhoramento. Mas, no momento, nós realmente ainda precisamos, né, muito e agradecemos profundamente a oportunidade da reencarnação. Tá? Então, ali é possível até, só que o espírito tem que realmente estar num patamar, num nível onde não precise, né? E aí ele reencarna com o propósito de auxiliar. E ele corre, mesmo assim, riscos, né? Ele não precisa, e se ele reencarna, ele corre riscos de estar submetido a algumas questões, né, que a gente espera que dê conta. Porque senão ele vai ter que rever aquelas questões novamente. Mas por ele estar num patamar melhor, eu acredito que talvez ele, né, ele provavelmente dê conta. Né? Como a mãe de André Luiz, isso mesmo, como a mãe de André Luiz. Né? Agora, sempre é aquela questão de que é difícil, né, estar no mundo sem lembranças, e somente com a sua questão evolutiva, porque o mundo tem muita armadilha, né? E aí a gente fica realmente suscetível, vai ser uma prova das provas. Alcione em renúncia, e são vários, né, os exemplos que a gente tem e que são espíritos iluminados que realmente se propõem a auxiliar, né? Se propõem a auxiliar, é uma prova e tanto. No caso, para aquele que está junto, aproveitar essa oportunidade, né? Muito bem, muito bem. Aqui nós temos nos comentários, aqui são as questões de cada item, né, que ele coloca
O Senhor é o Cristo, Filho vivo de Deus. E aí ele aborda sobre isso. Jesus sabia que Pedro, pelos seus conhecimentos, não poderia ter dado aquela resposta. Então é legal quando a gente tem alguma dúvida poder dispor. Pelo menos no meu aqui, na minha edição eu tenho, né? Eu não sei se todas as edições trazem, eu acredito que não, nos comentários, tá? Mas tudo certo com o capítulo 4, ele foi muito elucidativo, né? Ele abordou: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, certo? Tudo certo por aqui então? Podemos continuar com o nosso Evangelho no Lar. Capítulo 5, então, nós iniciamos agora com os bem-aventurados os aflitos, tá certo? Vamos lá então? Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Primeiro item. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque será deles o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 4 e 6 e 10. Tá? Item 2. Bem-aventurados os que são pobres, pois será deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome, pois serão saciados. São felizes os que choram agora, pois irão rir. Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vocês, ricos, que têm sua consolação no mundo. Ai de vocês que estão saciados, pois terão fome. Ai de vocês que estão rindo agora, porque irão gemer e chorar. Está em Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Muito bem. Antes da gente passar para a justiça das aflições, que é o item 3, né, nós podemos até pensar um pouquinho, né, refletir um pouco sobre esse item, o primeiro e o segundo, para o nosso dia a dia, para o nosso comportamento, o que nós achamos e pensamos a respeito disso, né, das bem-aventurados os que choram e bem-aventurados os que são pobres. A gente já leu a respeito e a gente já, né, dentro do que a gente já pôde estudar, a gente já sabe que Jesus, ele sempre tratou muito das questões cotidianas, trazendo, né, nas parábolas, nas passagens, o dia a dia, né, de todos os irmãos que com ele caminhavam, tornando mais fácil, né, o entendimento. E aqui está muito claro, certo que Jesus, ele sempre também trouxe entre linhas a questão da reencarnação. Ele trouxe muito claramente, quando nós lemos agora nos itens do 4, né, do capítulo 4, essa questão da reencarnação. Então, quando ele trata das bem-aventuranças, ele também ele está falando sobre a questão da reencarnação. Ele está ali colocando, né, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas aqui, os que choram, simplesmente choram por chorar. Chorar de raiva traz consolo? Quando eu choro de ódio, traz consolo? Não. Aqui ele traz a mansidão do coração, a limpeza da alma. Bem-aventurados os que choram. Quando choramos pelo arrependimento, quando choramos por angústia de ter feito mal a alguém, quando choramos por termos sido ingratos a alguém, quando choramos por não termos dado conta de alguma coisa, e isso nos aflige muito, não pelo nosso orgulho ou vaidade, mas com dor no coração, porque às vezes chegam tantas oportunidades e a gente não aproveita, e aí a gente se arrepende e chora. É aquele choro que vem da alma, é aquele choro realmente que limpa e lava a alma. Né? Quando a gente busca: Pai, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. É esse choro. E aí eu serei consolado, porque eu tenho o Pai ao meu lado, porque eu tenho a oportunidade aí de me limpar, purificar, limpar, sabe, o que está dentro me incomodando tanto. E aí, quiçá, numa próxima até encarnação, eu já venha com uma outra possibilidade, porque eu consegui dar conta de algo naquele meu choro. No plano espiritual, isso também acontece muito, quando irmãos desencarnados, né, sofrem N questões, e de repente é no choro, é nesse choro que vem o consolo, é nesse choro que se abre a luz, que se abre um caminho, é nesse choro que chega o resgate, que chega o amparo. É nesse choro que ele é resgatado, porque ele aí tem condição de ser colocado, né, em um local para ser tratado.
porque muitas vezes estão próximos a Ele e não conseguem resgatá-lo, porque se não estiver preparado, vai perturbar, não vai ficar, vai se revoltar. Então, essas bem-aventuranças são maravilhosas, né? Quando ele fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque será deles o reino dos céus. E aqui eu lembro muito da questão de Roma, né? Quando os irmãos cristãos foram, né, para serem devorados pelos leões. E eles iam cantando, né? Eles iam com a fé, com a consciência realmente alargada do que esperava, que mundo esperaria por eles. Então, é isso que quer dizer esse item primeiro, né? Mesma coisa dos bem-aventurados, os que são pobres, pois será deles o reino dos céus. E aqui não quer dizer pobre de dinheiro, não é o pobre da condição financeira, não é o valor que eu tenho na carteira ou na conta bancária. Não são, né, os meus imóveis, ou a minha renda, ou o meu patrimônio que vá contra mim. Mas sim o que eu faço com isso. E quando ele fala os que são pobres aqui, das vaidades humanas, os que são humildes, os que são caridosos. É isso. É essa pobreza no sentido de magnitude. Sabe, os primeiros serão os últimos? Nesse sentido, né? Bem-aventurados que têm fome, pois serão saciados. Quando Jesus disse, né, para a mulher junto ao poço, né, eu tenho a água que vai te saciar a sede. Ele não falava em água física, a água, né, que a gente bebe. Água. Era a água do conhecimento. Essa é a sede que nós temos que ter. Acabamos com a nossa sede orgânica, com a física, pela água que nós recebemos do Pai. Mas nós acabamos com a nossa sede de conhecimento, através do estudo, através da prática cristã. E aqui é igual em relação à fome. Nós temos fome do quê? Do que nós temos fome? A fome orgânica, biológica é uma, mas a fome espiritual é outra. A nossa alma tem fome do quê? É isso que nós precisamos entender. São felizes os que choram agora, pois irão rir depois. Então, se você sofre e sofre com resignação, se você sofre e sofre, né, com entendimento do porquê aquilo está vindo para você, por uma necessidade de aprendizado, olhe por trás do que está vindo lhe fazendo sofrer. Não foque demais no sofrimento. Tente entender o que esse sofrimento lhe traz, para que tenha um entendimento, para que a gente possa depois rir. Não simplesmente um riso, né, um gozo de felicidade porque está livre daquilo. Ai, me livrei, graças a Deus. Mas aprendeu algo com isso? Porque se não aprendeu, sinto informar que vai voltar. Vai voltar e volta. Nós sabemos porque nós somos assim ainda. E nós não entendemos e aprendemos tudo o que nós necessitamos aprender. É muita coisa, mas já estamos no caminho. Então, quando chega e a gente aprende alguma coisa, pelo menos, a próxima já ameniza um pouquinho mais, porque a gente já vem com alguma ferramenta para lidar com aquele problema, né? Então, é isso que aqui quer dizer. Mas ai de vocês ricos que têm sua consolação no mundo, nas coisas materiais. Nós que muitas vezes só olhamos para o material. Aqui é dito, ai de vocês, que só têm a consolação no mundo, no material. Ai de vocês que estão saciados, pois terão fome. Ai de vocês que estão saciados, é justamente isso. É essa visão muito materialista, ou muito orgulhosa, ou muito vaidosa, que diz, eu não preciso de mais nada, tudo que eu tenho aqui me supre. Esses terão fome. Fome de quê? Fome da paz, fome da serenidade, fome da candura, fome de uma vida espiritual com consistência. Essa sim, com consistência. Ai de vocês que estão rindo agora, porque irão gemer e chorar.
E aqui ele está falando não desse nosso riso legal, gostoso, um riso comunitário, onde nós rimos porque fizemos algo de bom, construtivo, porque damos graças à vida, damos graças à reencarnação que nós temos, aproveitamos ao máximo que podemos. Rimos porque conseguimos algo de bom para nós e para o próximo, para a nossa vida futura. Mas aqui quando ele fala aí de vocês que estão rindo, é com as vistas materiais, simplesmente, no plano onde nós hoje nos encontramos. Pois nós não somos somente isso. Isso, esse corpício maravilhoso que nós temos, ele é ferramenta. Ele é meio utilizado. E nós agradecemos demais por isso que nós recebemos. Dos nossos pais e do nosso Pai. E por nosso mérito e conquista. Não é? Mas nós temos que ter uns olhos alargados para o mundo espiritual. Então aqui, né, é dito, se você já não tem mais fome, eu não tenho mais o que te dar de comer no plano espiritual. Então, pronto. E fica. E aí tu vais ter fome. Não é? Esse capítulo é maravilhoso. Né? Nós vamos, a partir da próxima semana, nós vamos lá, vamos iniciar o item 3, que é Justiça das Aflições. Olha aqui, olha o tema. Justiça das Aflições, ou seja, nós somos responsáveis pelas aflições que nos chegam hoje. E o que não for vir, né, como causa e efeito, que talvez possa chegar, né, por questão de livre arbítrio do próximo, do outro, né, se nos aflige tanto, é porque nós temos que parar e olhar realmente o que tem ali que nós ainda não demos conta. Lembrem de Chico Xavier, né? Foi perguntado para ele, mas Chico, você não se atormenta com tantas injustiças muitas vezes que te chegam, calúnias? Poxa, são aflições isso, né? E ele disse o quê? Mas me afligir, me atormentar, me incomodar, pelo quê? Isso não me causa perturbação. Meu Deus, que maravilha! E nós vamos chegar nesse patamar com certeza um dia, não é? Boa noite com Jesus, tudo bem com vocês? Tudo bem! Como foi sua sexta-feira? Com a bênção de Deus muito boa. Graças a Deus, uma live de paz, amor e luz com Jesus para todos nós, que assim seja. Obrigada, irmão. Então, nós precisamos entender sobre essa questão da justiça das aflições para quando nós tivermos a aflição, né, chegando tão próxima a nós e pedindo aqui, né, uma conversa muito próxima para que a gente possa entender o que está acontecendo e passar por ela, pela aflição, nós temos que entender que nós podemos passar de uma forma muito mais amena, muito mais tranquila, entendendo que aflição é essa e por que ela veio, para que ela veio, né? Então, muito bem, meus irmãos, nós já estamos no nosso horário, né, do Evangelho no Lar dessa sexta-feira, mas já iniciamos o capítulo 5 e iniciaremos então na próxima sexta o terceiro item, tá certo? Quem quiser ir fazendo a leitura para já compreender o que nós temos à frente, esse capítulo é maravilhoso, é belíssimo e, como todo Evangelho, muito instrutivo e a gente vai aprender muito com ele e com certeza poder aplicar muito, muito do seu ensinamento no nosso dia a dia, que essa, né, é a maior proposta do Evangelho no Lar, que é proteção, amparo, conhecimento pela leitura e prática, trazer à prática tudo que a gente lê e o que a gente está aprendendo, não é mesmo? Um abraço bem grande a todos que chegaram durante o nosso Evangelho no Lar e eu não havia cumprimentado. Um beijo, um abraço fraterno a todos vocês, tá? Então, ao final do nosso Evangelho, mais uma vez, nós vamos fazer então o nosso fechamento, né? Já pedindo pelos nossos irmãos, também nossos familiares, mentalizem, né? Aproveitemos esse momento também para uma irradiação. Então, mentalizemos todos aqueles irmãos que nós gostaríamos que estivessem conosco aqui nesse Evangelho. Aqueles que não estão, que recebam os melhores fluidos que vêm do alto, até por intermédio do nosso pensamento, da nossa vontade, da nossa prece, para que chegue até eles essa vibração, essa boa energia, auxiliando, né, todas as suas questões. Tá certo? Vamos lá então.
Nesse momento nós queremos agradecer a Deus, agradecer aos mentores do Centro Espírita Antônio de Pádua, a todos os trabalhadores espirituais, né, que estão conosco, os nossos mentores que se dirigem todas as sextas-feiras aos nossos lares, conforme nós combinamos, fazendo esse evangelho no lar, no nosso lar, trazendo amparo, proteção, higienização para os nossos lares, para os nossos espíritos e nossos corpos, para o nosso corpo físico também. Nós agradecemos a eles a fluidificação da água que nós colocamos à mesa e pedimos também por todos os nossos familiares, por todos os trabalhadores da Casa Espírita, pedimos pelos trabalhadores também dos hospitais, de todas as áreas da saúde, para que tenham todas as energias reforçadas, para que tenham sempre muita paz, muita serenidade, muita força no seu íntimo, na sua alma, para a continuidade desse belíssimo trabalho que eles fazem, um trabalho que traz muita amorosidade, que se doa muito, que todos sejam muito amparados junto às suas famílias. Pedimos também que essa boa energia do nosso Evangelho chegue até os asilos, aos orfanatos, às casas, né, de detenção, às prisões, amparando os irmãos, trazendo a eles muita paz, muito conforto, tratando neles o que é necessário, que eles possam receber do alto os bons fluidos, a ponto de se abrirem a Deus, terem uma visão mais alargada, Pai amado, da vida espiritual, que chegue por intuição, por algum irmão que venha conversar, por alguém que se aproxime, por sonhos, mas que possam esses irmãos também, com essa oportunidade que o Pai sempre lhes dá, crescer, evoluir, se melhorar. Aos nossos irmãos que se encontram nas ruas, né? Aos irmãos que se encontram em momentos de tanta aflição, tanta angústia, pensando no suicídio, que seus mentores possam os intuir ao tratamento, ao amparo, à conversa fraterna, intuir aos seus familiares para que possam ter um olhar ainda mais próximo a eles, amparando-os, protegendo-os, livrando-os desse pensamento, e que eles possam ver a vida com a beleza que tem, agradecendo cada minuto a sua existência, que Deus fortaleça muito seus corações. E agradecendo por esse momento, agradecendo a todos vocês que formam, né? Nós todos aqui formamos uma grande família, que cada vez mais nós possamos estar juntos, estar próximos, trazendo outros irmãos para os evangelhos nos lares, para que dessa forma nós possamos aproximar eles a Jesus, ao nosso irmão maior, nosso querido mestre, que um caminho tão lindo sempre nos apresenta e nos mostra, que o Pai possa cada vez mais estar junto de todos nós, trazendo muito amparo, muito conforto e consolo, Pai amado, para esses momentos tão difíceis. E nós pedimos também pelos nossos governantes, pedimos para que cada vez mais sejam eles elucidados, Pai amado, a sua missão, para que não se comprometam ainda mais, que eles tenham lucidez, que eles tenham um pensamento fraterno para com o todo. Eles podem ajudar tanto, Pai amado, que eles assim se comprometeram, que eles possam cumprir. Que o Pai esteja e seus mentores ao lado de cada um deles, amparando-os e auxiliando-os nessa tarefa tão difícil que eles têm. E mais uma vez, então, agradecendo por esse momento, pedindo uma boa semana, abençoada semana para todos nós, muita saúde, se cuidem, por favor, continuemos nos cuidando, não é? E continuemos, né, levando a palavra a todos os cantos possíveis. Tá bem, meus irmãos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Lembrando que o Centro Espírita Antônio de Pádua já voltou nesta semana com as suas atividades. Nós temos as palestras, temos os estudos que já retornaram também online. Nós temos o atendimento fraterno, então o evangelho, nós temos a irradiação que sempre ocorre nas quartas e nos sábados, às 19h. Nós não fazemos a irradiação online, mas eu convido a todos vocês, né, que puderem estar nesses dias, quartas e sábados, às 19h, 19h, conectados conosco em pensamento, nós estaremos fazendo a irradiação
né, por todos aqueles que nós sabemos que precisam, assim como nós, e para o planeta, para os governantes, para os hospitais. Deixem a intuição de vocês fluírem, né, porque com certeza os protetores que estão ao lado de cada um de nós, eles vão nos intuindo e assim vão também nos auxiliando nesses momentos de trabalho espiritual. Tá certo? Um beijo, né, bem grande a todos vocês. Até sexta que vem também, da Vânia. Abraços a todos vocês. Que Deus os abençoe. Jesus esteja sempre ao lado de vocês. Está certo? Que assim seja. Muito obrigada e até a próxima semana. Um beijo bem grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até mais, meus irmãos. Amo vocês. É bom demais estar aqui. E eu não vejo a hora da gente poder voltar à Casa Espírita pessoalmente e poder se abraçar. Meu Deus, vai ser bom demais. Abraçar, voltar aos demais trabalhos, né, que a Casa Espírita também tem. Mas por certo momento que a gente está passando é necessário, a gente tem essa confiança e a fé de que Deus no comando, né, está de alguma forma fazendo todo um trabalho com toda a espiritualidade, Jesus, o nosso governador, trabalhando no que é necessário para o nosso planeta e para a nossa evolução também. E que a gente faça a nossa parte, não é mesmo? Entrei por acaso e adorei. Fernanda, muito bem-vinda, querida. Estou indo pelo Fernanda porque é o nome que vem na frente. Que bom que você gostou. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, o Centro Espírita Antônio de Pádua faz o Evangelho no Lar. Nós estamos no capítulo 5, né? Seja muito bem-vinda, tá bom? E divulguem o Evangelho, né? Seja o do Centro Espírita Antônio de Pádua ou outro que vocês conheçam. É muito importante, gente, os lares estarem alicerçados à base do Evangelho. É muito importante. Ele nos fortalece, nos protege, nos permite ter uma visão ampla do que é a nossa vida, que é a vida espiritual, e nos fortalece para a vida material também, que é a vida física. Então, é muito importante, tá bom? Façamos o nosso papel de divulgadores, que é muito importante e necessário. Um beijo bem grande a todos vocês. Ai, que bom estar aqui conosco. Fico muito feliz. E nada é por acaso, tá, Fernanda? Nada é por acaso. Acredite, nós somos... Tem uma das primeiras perguntas no Livro dos Espíritos, né? Os espíritos, eles os conduzem, né? Os espíritos influenciam na vida material, na vida física? E a resposta? Mais do que vós imagineis. Há momentos em que eles vos conduzem. Então não há acaso, né? Nós somos inteiramente, literalmente, a todo instante intuídos. E aí a gente vai seguindo a nossa intuição e quando a gente vê, acha que é só nossa, né? Mas não, nós temos ali vários irmãos que estão conosco. Por isso é importante estar sempre vibrando no bem para poder ser intuído por irmãos do bem. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus, tá certo? Assistam as palestras também do CEAP. Ali no IGTV do Instagram vocês conseguem assistir. E o nosso Evangelho no Lar também tá. Todos os evangelhos que nós já fizemos no YouTube, na página lá do CEAP. Tá certo? Nós vamos começar a colocar agora as descrições com mais detalhe, mas todos estão lá, caso queiram já rever desde o início, porque nós estamos fazendo a leitura na sequência. Tá bom? Beijo grande. Beijo, Fernanda. Prazer, querida. Beijo, Mirna. Saudade, amiga. Muita saudade. Saudade de todos vocês. Beijo. Até mais. Boa semana. Fiquem com Deus. Deus os ilumine. Tchau, tchau.